Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o artigo 5 da questão 1 da Suma Teológica. Nesse artigo, Santo Tomás vai discutir se a doutrina sagrada é mais excelente que as outras ciências ou não. Nos artigos anteriores, no primeiro, ele provou que a doutrina sagrada é necessária. No segundo, ele provou que ela é uma ciência. No terceiro, ele provou que ela é una. E no quarto, ele provou que a doutrina sagrada tem ela é, ao mesmo tempo, uma ciência especulativa e prática, né? Tem as duas coisas, uma parte especulativa e uma parte prática. E nesse artigo agora, ele vai provar que a doutrina sagrada ela é mais excelente que as outras ciências, e o porquê disso. E o artigo 5 começa com essa pergunta: a doutrina sagrada é mais excelente que outras ciências? Aí tem a primeira objeção e a segunda objeção. Na primeira objeção, ele fala que a doutrina sagrada não é mais excelente que as outras ciências, porque, diferente das outras ciências, que não podem ser postas em dúvida, a doutrina sagrada admite a dúvida. Então, o que ele quer dizer com não podem ser postas em dúvida? Que as outras ciências, elas não partem da fé, que para muitas pessoas é algo que você pode crer ou não crer. Então, fica parecendo que é algo subjetivo. Então, cabe a dúvida. É nesse sentido aqui que ele coloca que admite a dúvida, porque nem todo mundo crê. E as outras ciências não partem da fé, as outras ciências partem da razão humana, que em si mesmo não tem dúvida porque é uma questão de lógica. Então, essa primeira objeção trabalha com essa ideia, que as demais ciências usam a razão humana, portanto, se utilizam da lógica, que é algo que não pode ser colocado em dúvida, e a doutrina sagrada não, ela como parte da fé, para que a gente possa conhecer as coisas reveladas por Deus. Então, a fé seria algo, entre aspas, subjetivo, que admitiria a dúvida, porque você pode crer ou não crer. Então, essa é a primeira objeção. Na segunda objeção, ele coloca: ademais, é próprio de uma ciência inferior tomar emprestado uma ciência superior, como faz a música em relação à aritmética. Então, aqui ele quer mostrar nessa segunda objeção, né, provar nessa segunda objeção, que a ciência sagrada ela é inferior às demais ciências, porque ela se utiliza das ciências filosóficas, por exemplo, para explicar as verdades reveladas por Deus. Então, isso faria com que a ciência sagrada fosse inferior às ciências filosóficas. E aí ele faz uma citação aqui, né, que Jerônimo diz numa carta a um grande orador de Roma, que os antigos doutores rechearam seus livros de tal quantidade de doutrinas e de máximas de filósofos, que não sabemos o que mais admirar, se a erudição das coisas do mundo ou a ciência da escritura. Então, aqui ele quer mostrar que a ciência sagrada ela pode ser comparada à erudição das coisas do mundo, ou seja, ela pode ser comparada às outras ciências filosóficas, e ela se utiliza das outras ciências filosóficas para poder explicar as suas verdades, as verdades reveladas por Deus, para poder ensinar as pessoas a respeito de Deus. Então, nesse sentido, ela seria inferior às outras ciências, e se ela for inferior às outras ciências, então ela não pode ser mais excelente que as outras ciências, ela não pode ser mais elevada do que as outras ciências. E aí ele termina concluindo, né, que logo a doutrina sagrada é inferior às outras ciências. E aí vem, né, em sentido contrário. Aí aqui já começa uma introdução às réplicas que Santo Tomás vai fazer no final. Então, aí ele sempre coloca em sentido contrário: as outras ciências são chamadas suas servas, conforme o livro dos Provérbios. A sabedoria enviou suas servas a clamar nos altos da cidade. Então, o que ele quer dizer com isso? Que as outras ciências, né, as outras ciências filosóficas, elas estão, na verdade, subordinadas à ciência sagrada. É isso que ele quer dizer, que essas ciências filosóficas são utilizadas como auxílio pela ciência
sagrada, né, a doutrina sagrada, e não o contrário. É isso que ele quer dizer aqui com essa citação. E aí ele vai para o respondo. Como esta ciência, e aí ele continua a introdução às réplicas. Como esta ciência, a ciência sagrada, a doutrina sagrada, é a um só tempo especulativa e prática, como a gente viu, né, como a gente viu no artigo 4, então essa doutrina sagrada ultrapassa todas as outras, tanto as especulativas como as práticas, e aí ele vai provar. Então, entre as especulativas, Santo Tomás diz que a mais excelente vai ser aquela que é mais certa ou a que tem a matéria mais excelente. E sob esse aspecto duplo aqui, tanto de ser a mais certa quanto a de ser a mais excelente, a doutrina sagrada supera as outras. Então ele põe, a doutrina sagrada supera todas as demais ciências especulativas nesses dois aspectos. É a mais certa, porque recebe a sua certeza da luz da ciência divina, e que não pode enganar-se, enquanto que as outras recebem sua certeza da luz natural da razão humana. Então aqui ele já prova que a doutrina sagrada é mais certa do que as demais ciências, porque as outras vão se utilizar da razão humana para obter as suas certezas, para obter as suas verdades, os seus princípios. Já a doutrina sagrada, não. Ela não vai partir da razão humana, que é algo que pode errar, que é algo falho. Ela vai partir da própria luz da ciência divina, da revelação divina, daquilo que Deus revelou. E como Deus não pode errar, não pode se enganar, então, obviamente, que as verdades contidas na doutrina sagrada, elas são muito mais certas do que as verdades nas outras ciências. Tanto que as outras ciências vão mudando constantemente, teorias são derrubadas, outras hipóteses são levantadas, e é assim que as outras ciências evoluem. Porque a gente não sabe direito qual que é a verdade. No caso da doutrina sagrada, a gente sabe qual é a verdade porque Deus está falando. Como Deus está falando, é a verdade, a gente sabe já qual é a verdade. A gente só tem o trabalho de entender. Nas outras ciências, não. A gente tem que investigar para chegar na verdade. Nem a verdade a gente tem. A gente que, através da razão humana, tem que chegar nessa verdade que a gente ainda não sabe qual é nas outras ciências. Mas na doutrina sagrada, a gente já sabe qual é a verdade, que é o próprio Deus, que está revelando para nós. E aí, o trabalho é só de realmente entender essa verdade revelada por Deus. Então, aqui está provado que a doutrina sagrada é mais certa que as outras ciências, e aí depois ele fala que ela tem a matéria mais excelente, pois se refere principalmente ao que, por sua sublimidade, ultrapassa a razão, ao passo que as outras disciplinas consideram apenas o que está sujeito à razão. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte, que a matéria da doutrina sagrada é mais excelente que as demais ciências, porque as outras ciências elas consideram apenas aquilo que o ser humano pode conhecer através da sua razão. Já a doutrina sagrada vai muito além disso. O objeto da doutrina sagrada é aquilo que Deus revelou para nós, que está acima que está acima da razão humana. E por estar acima da razão humana, essa matéria é mais excelente do que as demais ciências, porque as demais ciências vão se preocupar com aquilo que nós podemos conhecer pelo nosso intelecto, pelo nosso raciocínio, pura e simplesmente. Já a doutrina sagrada não. Ela vai se preocupar com uma matéria que está muito além da nossa capacidade e do nosso raciocínio, que são as verdades reveladas por Deus. E aí ele continua, aqui, né? Ele já falou das especulativas, e aí ele tem que agora provar que a doutrina sagrada também é mais excelente que as ciências práticas, que as demais ciências práticas. Ele vai provar, né, que ele coloca como argumento para as ciências práticas que a mais excelente é a que está ordenada a um fim mais alto, como acontece com a política em relação à arte militar. Então, a política ela é mais excelente que a arte militar, porque o bem do exército está ordenado ao bem da cidade. Então, primeiro vem o bem daquela sociedade, daquela região, pode ser, aqui ele cita a cidade, mas pode ser um estado, pode ser um país. Então, a política
tem que se preocupar com o bem daquela região, daquela cidade, daquele estado, daquele país. E o exército, e a arte militar vai se preocupar com o bem do exército, que vai estar subordinado ao bem daquela região, porque é o exército que vai ser usado para proteger aquela região. Então, a política, ela está acima da arte militar, porque a política se preocupa com o bem, né, global ali daquela região, enquanto que a arte militar só vai se preocupar com o bem ali do exército, dos soldados, no nosso caso dos policiais. E aí o fim, né, da doutrina sagrada, como prática, como uma ciência prática, é a bem-aventurança eterna, a qual se ordenam todos os outros fins das ciências práticas. Então, por que todos os outros fins das ciências práticas vão se ordenar à bem-aventurança eterna? Porque todos os outros fins das ciências práticas, eles vão estar preocupados, né? Todas as ciências práticas vão estar preocupadas em discutir se as ações humanas, elas são boas ou ruins. E, obviamente, que toda ação boa vai te levar para a bem-aventurança eterna. Então, por isso que, no final das contas, todos os outros fins das ciências práticas vão estar ordenados à bem-aventurança eterna, a obter o céu, a ser salvo. Então, aqui já está provado que o fim da doutrina sagrada é mais elevado, é mais alto do que das demais ciências práticas. E aí ele conclui, portanto, é claro que sob qualquer dos ângulos, a ciência sagrada é a mais excelente. É a mais excelente entre as ciências especulativas e entre as práticas. Agora vem a réplica à primeira objeção. Então, ele já começa falando, né, que nada impede que aquilo que é mais certo por sua natureza seja para nós menos certo devido à fraqueza de nosso intelecto. Então, na primeira objeção, é dito que as outras ciências são mais certas porque elas partem da razão humana e a doutrina sagrada é menos certa, mais incerta, porque como ela parte da fé na revelação divina, então admite dúvida, você pode crer ou não crer. Então aqui ele já diz que ele já rebate isso dizendo que nada impede que aquilo que é mais certo por sua natureza, ou seja, a revelação divina ela é mais certa por partir da própria verdade, que é o próprio Deus, do que aquilo que a gente conhece pela nossa razão. Então, nada impede que aquilo que é mais certo por sua natureza, que é a revelação divina aqui no caso, seja para nós menos certo, devido à fraqueza de nosso intelecto. Então, na verdade, a incerteza que nós temos, né, a possibilidade que nós temos de duvidar ou não daquilo que foi revelado por Deus, não se deve em si àquilo que Deus revelou para nós, que em si mesmo é certo, verdadeiro e não tem como duvidarmos. Mas não se deve a isso, se deve à fraqueza de nosso intelecto, que não consegue entender essas verdades reveladas por Deus. E é isso que propicia a gente a duvidar e a até interpretar de forma errada aquilo que foi revelado por Deus para nós. E aí no livro 2, ele cita, né, o livro 2 da Metafísica, diante das mais altas evidências das coisas, como o olhar da coruja em face da luz do sol. Então, ele quer dizer que o nosso intelecto, a nossa razão, ela está nessa situação aqui, diante das mais altas evidências das coisas, que é a própria revelação de Deus a respeito de tudo que ele criou. Como o olhar da coruja em face da luz do sol. Então, é como se a coruja estivesse olhando para a luz do sol, claro que ela não vai conseguir enxergar tudo de maneira clara por conta, né, de todo o brilho que o sol tem, de toda a grandiosidade que o sol tem, ela não consegue perceber tudo ali. Ela fica até meio que cega por tanta luz. E nós, da mesma forma, com a nossa razão, a gente não tem... a gente tem uma razão limitada e falha, então a gente não consegue enxergar muita coisa que foi... não conseguimos entender muita coisa que foi revelada por nós, por Deus. Então,
a gente está nessa mesma situação da coruja olhando para o sol. Então a gente está diante de uma verdade uma verdade bem acima da nossa razão, e estamos tentando entender essa verdade com as armas que a gente tem, com as armas humanas que a gente tem do nosso intelecto, das ciências filosóficas que estão à nossa disposição para tentarmos entender e comunicar essas verdades para os outros seres humanos. E aí a dúvida que pode surgir em alguns a respeito dos artigos de fé não deve ser atribuída à incerteza das coisas. Não deve ser atribuída à incerteza das coisas reveladas por Deus, porque elas não são incertas em si mesmas. Elas são totalmente certas, corretas e verdadeiras. Mas a dúvida que pode surgir, ela deve ser atribuída, sim, à fraqueza do nosso intelecto, do intelecto humano, que não consegue entender essas verdades plenamente, porque o nosso intelecto é limitado e falho e pode errar. Apesar disso, um menor conhecimento relativo às coisas mais elevadas é mais desejável do que uma ciência muito certa das coisas menores. Então, ele diz aqui que mesmo assim, mesmo que o nosso intelecto seja falho, mesmo que o nosso intelecto seja limitado, mesmo assim vale muito mais a pena o menor conhecimento que a gente puder adquirir dessas coisas mais elevadas que foram reveladas por nós, por Deus, do que se a gente focar apenas nas demais ciências, que a gente tem um grau muito, que a gente pode ter um grau muito maior de certeza, no sentido de a gente poder ser mais palpável para nós entendermos as outras ciências que são baseadas naquilo que observamos da natureza, do que nas coisas reveladas por Deus, né, no magistério da igreja, na tradição apostólica e na Bíblia. Então é bem melhor o mínimo conhecimento que seja dessas coisas mais elevadas reveladas por Deus, por serem bem mais excelentes do que as demais ciências, do que a gente só ficar preso àquilo que a gente pode conhecer pela nossa razão ao observarmos o mundo ao nosso redor. E aí ele cita, né, ele cita, né, conforme o livro 1 sobre os animais, que é desse livro 1 sobre os animais que ele tira isso daqui, né, que é melhor o menor conhecimento relativo às coisas mais elevadas do que uma ciência muito certa das coisas menores. Então essa foi a réplica à primeira objeção. Agora ele vai fazer a réplica à segunda objeção. Então, na segunda objeção, ele diz que a doutrina sagrada ela é inferior às demais ciências, e aqui ele vai provar que não é assim. Então, ele fala, a ciência sagrada pode tomar emprestada alguma coisa às ciências filosóficas. E ela vai fazer isso não porque ele seja necessário, então ela não teria a necessidade em si mesma de fazer isso, mas para melhor manifestar o que ela própria ensina. Então, a ciência sagrada não vai se utilizar das demais ciências filosóficas, porque ela precisa dessas ciências filosóficas para ser fundamentada, mas ela vai se utilizar dessas outras ciências filosóficas para poder melhor ensinar, poder melhor manifestar o que ela própria ensina. Então, essas verdades foram reveladas por Deus, a gente vai conseguir ter acesso a elas, entendê-las melhor, se utilizando dos instrumentos do nosso intelecto e das ciências filosóficas disponíveis para nós. E aí seus princípios não vêm de nenhuma outra ciência, mas de Deus imediatamente por revelação. Então, o fundamento da doutrina sagrada, ele não vem de nenhuma outra ciência que foi criada pelo homem, mas sim da ciência de Deus, que é aquilo que Deus revelou para nós. Então, por isso que ela está acima, inclusive, das demais ciências. E aí, consequentemente, pelo fundamento dela ser a revelação divina, ela não toma emprestado das outras ciências por serem superiores, mas dela se vale como de inferiores e servas. Então, ela vai se servir das demais ciências para poder explicar as verdades reveladas por Deus, para ficar mais fácil para que nós, seres humanos, possamos entender. E aí,
Aí ele faz a comparação com as ciências arquitetônicas, que se valem daquelas ciências que lhes são auxiliares. Então, da mesma forma, a doutrina sagrada vai se utilizar das ciências filosóficas, que são auxiliares a ela e não superiores a ela. E também cita aqui, né, a comparação entre a política e a arte militar, que a gente já viu anteriormente aqui para provar que a ciência sagrada tem o fim dela é mais excelente do que nas outras ciências práticas. Então, fazendo a comparação entre a política em relação à arte militar, que o bem do exército está ordenado ao bem da cidade. Então, aqui ele volta com essa ideia aqui, para fazer essa comparação, que a arte militar está ordenada à política. Então, a política pode se utilizar da arte militar como uma ciência auxiliar. E aqui, por fim, a ciência sagrada se vale das outras ciências, não por uma falha ou deficiência sua. Então, não é que a ciência sagrada vai se utilizar das outras ciências porque ela é deficiente em si mesma e precisa do auxílio dessas outras ciências. Não. É por falha do nosso intelecto, é por falha do nosso raciocínio, pelo fato da nossa razão ser limitada. E falha é que a ciência sagrada precisa se utilizar das outras ciências filosóficas para ficar mais fácil o nosso entendimento das verdades reveladas por Deus. E aí, a partir dos conhecimentos naturais, de onde procedem as outras ciências, nosso intelecto mais facilmente é introduzido nos objetos que ultrapassam a razão e são a matéria desta ciência. Então, de novo, ele termina retomando essa ideia que, através dos conhecimentos naturais, através dos conhecimentos que nós temos das demais ciências filosóficas, usando como instrumentos para melhor transmitir as verdades reveladas por Deus e entendê-las, isso faz com que fique mais fácil a gente entender esses objetos da doutrina sagrada que ultrapassam a nossa razão e são o fundamento, a matéria dessa ciência, que são as verdades reveladas por Deus. Inclusive, a gente vê isso na Bíblia, que Jesus, nas parábolas, se utiliza muito de comparações que ele tira da natureza para poder explicar sobre o reino de Deus, poder explicar a respeito também das ações do demônio, né, que ele compara o demônio com o leão, que fica sempre à espreita, esperando a presa dar uma vacinada para poder atacar e devorar a presa. Ele também se compara com o leão, o próprio Jesus se compara ao leão, pelo leão ser o rei, né, dos animais. Jesus é o rei do universo, então ele se compara, diz na Bíblia, está escrito que Jesus é o rei da tribo de Judá, e também nós vemos que essas comparações e também nós vemos essa comparação também com os fiéis, né? Jesus faz a comparação dos fiéis, né? Os bons fiéis, os bons cristãos que realmente são filhos de Deus, que são aqueles que realmente seguem e praticam a fé católica, são comparados com as ovelhas, porque a ovelha é um animal manso, obediente, a ovelha é um animal pacífico, não faz mal a ninguém, e da mesma forma Deus quer que nós sejamos ovelhas dele, que não sejamos rebeldes, que sejamos sempre obedientes, sempre mansos, e sempre a gente possa obedecer o nosso dono, o nosso pastor, que é Deus. Então a gente vê também que Deus se utiliza da natureza, de analogias com a natureza, dos conhecimentos que nós temos a respeito da natureza, para que fique mais fácil entender as verdades que Deus está revelando para nós. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem um comentário e até a próxima.